Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Em Moçambique, a educação da criança com deficiência ainda continua um desafio. Só para ter dimensão do problema, em cada 3 crianças com deficiência, apenas uma frequenta a escola. Mas há pais que já tomaram consciência da importância da educação de seus filhos e são estes exemplos que queremos partilhar com o caro telespectador nesta edição. Acompanhe a peça. Contrariamente à tendência de algumas famílias moçambicanas negarem o direito à educação formal para os seus educandos com deficiência, Nilza, Helena e Leta são encarregadas de educação de crianças surdas e sabem da importância da educação na vida dos seus petizes. Para mim isso é muito importante para poder ajudar no futuro dele também, porque sem escolas eles não serão nada. Já o melhor a fazer é esforçar para que eles tenham que estudar, para talvez um dia tenham um futuro melhor. Tem que lhe levar à escola, haverá uma grande mudança. Ele até pode se formar, apesar de ser surdo e mudo. Então, eu acho que haverá uma grande mudança na vida dele, mesmo vai conseguir lidar com o mundo. Sendo analfabeto, não vai conseguir nada. Acho importante porque naquela escola, eu acho que é a escola própria para os deficientes. Eles ensinam a fala e ensinam por sinais. Ele, se não entender por falas, acho que vai entender por sinais. Porque ele ouve e entende as coisas, só que não fala. Com o início do ano letivo, os encarregados de educação aprimoram as condições de aprendizagem com os olhos postos num futuro melhor para os seus educandos. Ele tem que ir à escola, apesar da deficiência que ele tem, ele precisa ir à escola para não ser analfabeto e também para conseguir lidar com o mundo. Então não é fácil, não está a ser fácil mesmo, principalmente no dinheiro de transporte. Alguma mudança sim, porque é diferente quando eles não estudavam. Eles eram muito agressivos, mas desde que entraram na escola, começaram a estudar, pelo menos aí melhorou um pouco, porque tiveram muito tempo na escola, já tiveram a ocupação, diferente de estarem em casa sempre a brincar. As escolas especiais da cidade de Maputo consideram estar criadas condições para que as aulas decorram sem sobressaltos. Significa que ainda temos espaço para atender mais alunos que procurarem os serviços da educação. Mas assim, no geral, todas as classes de ingresso, e nós prevíamos um número de 79 mil alunos, né, contra 63 do ano passado. Portanto, este crescimento de número de alunos tem a ver com a introdução da 7ª classe no ensino secundário. Portanto, a 7ª classe até 2022 não era classe de ingresso, mas a partir deste ano passa a ser classe de ingresso. Portanto, as classes de ingresso temos a 1ª, a 7ª, a 8ª e a 11ª classe. Para o presente ano letivo, foram matriculadas 10 milhões de alunos da 1ª à 12ª classe em todo o país, incluindo alunos dos distritos afetados pelo terrorismo. Para o presente ano letivo, a cidade de Maputo vai contratar 149 professores, sendo que, deste número, 49 são para o ensino primário, formados com base no modelo 12ª+3. Com estes professores, espera-se que o projeto de turmas inclusivas aumente e reduza a distância que as pessoas com deficiência devem percorrer para ir à escola.
O ano letivo 2023 arranca a 1 de fevereiro. Entretanto, ainda não foram preenchidas todas as vagas para os novos ingressos. No presente ano letivo foram matriculados 74 alunos, sendo 32 do sexo masculino e 42 do sexo feminino. No presente ano letivo, até neste momento matriculamos 10 alunos e a escola ainda dispõe de lugares para novos ingressos. As matrículas da primeira classe começaram em outubro de 2022 e terminaram a 30 de dezembro de 2022 também. Só que como não conseguimos atingir as metas, nós tivemos que prolongar o período para conseguirmos atender a todos os alunos. O não preenchimento das vagas até o momento da nossa entrevista deve-se ao fato de alguns pais não terem condições para a matrícula. Por isso, o MINED garantiu que as vagas poderão ser ocupadas pelos estudantes assim que se criarem as condições. Mas os alunos já existem porque o sistema que a cidade de Maputo usa é de afetação dos graduados. Portanto, as matrículas são dirigidas. Na 8ª classe já atingimos a meta, já atingimos os 100%. Na 11ª classe ainda estamos com 53,5%. Significa que ainda temos alunos por atender. Os períodos foram estendidos para permitir que todos os alunos que tiveram algum problema durante este período possam ser atendidos. Apesar de estar tudo a posto para o arranque do ano letivo, ainda persistem velhos problemas por se resolver, sobretudo na educação de crianças com deficiência. Cientes da dificuldade que nós temos de centros específicos para o atendimento destas crianças, é por isso que nós capacitamos os professores no sentido de saberem lidar com este tipo de deficiência. Isto evita distâncias, ter que transferir o aluno, por exemplo, que vive em Cambuquana para ir a Josina Machel, que é um outro distrito bem distante. Portanto, o aluno pode ser matriculado numa escola próxima, desde o momento que lá tenhamos alguém que possa lidar com a situação em que ele se encontra. Portanto, a aposta na impossibilidade da criação desses centros é na capacitação de professores que possam atender este tipo de deficiência que os alunos já apresentam. As dificuldades que nós temos enfrentado é a questão de comunicação. A maioria desses alunos não dominam a língua de sinais, vêm à escola sem conhecimento pleno da língua. Então, a comunicação é uma das barreiras que nós temos, tanto por parte dos professores, assim como por parte dos alunos. E também temos problemas de falta de material adaptado ao nosso tipo de ensino. Estamos a falar de gramáticas, não temos gramáticas de língua de sinais. Então isso faz com que os professores não percebam como funciona esta língua para ensinar os seus alunos. Para o presente ano letivo, ao nível da cidade de Maputo, serão contratados 149 novos professores, sendo que deste universo, 49 são do resultado da formação 12ª mais 3 anos, em que tem como uma das disciplinas obrigatórias a língua de sinais. No âmbito da inclusão, algumas escolas da capital foram adaptadas. Nas nossas escolas, o município da cidade de Maputo tem trabalhado muito na construção de rampas para aqueles alunos que têm dificuldades de mobilidade. E também nas escolas, as escolas estão orientadas que caso tenhamos situações desta natureza,
esses alunos só sejam colocados em salas do resto do chão. Bom, neste momento não posso precisar o número, mas posso falar de alguns exemplos. A Josina Machel é uma delas. Portanto, havia já lá algumas rampas construídas, mas houve uma organização que nos permitiu também construir algumas fora, algumas escolas primárias dos distritos Xamanculo, Camachaquene, Camavota, Cambuquana, que tiveram também esta componente colocada. De referir que passa a vigorar a partir deste ano novo modelo de ensino que prevê a redução do ensino primário em 6 classes, sendo que a 7ª classe passa ao ensino secundário e este, por sua vez, termina na 11ª classe. Depois de termos acompanhado estas peças sobre a educação formal, vamos observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Como se comportar ao acompanhar uma pessoa com deficiência visual. No vídeo de hoje, vou deixar algumas dicas de como acompanhar um cego devidamente. Vamos! A primeira dica é o abrir e fechar da porta. Você sabia que sempre que acompanhar uma pessoa com deficiência visual, depois de abrir a porta, deve deixar que ele feche? Pois bem, essa é uma regra de guia. A segunda dica que vou deixar é sobre as escadas. Sempre que guiar uma pessoa com deficiência visual, ao chegar a uma escada, você tem de largá-lo e deixar que ele segure o corrimão e suba as escadas sozinho com a ajuda da bengala. Essa é outra regra de guia. A última dica é sempre bom você avisar. Pisos escorregadios, buracos e obstáculos em geral durante o trajeto. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo educativo. Eu sou José Tropila, sou terapeuta ocupacional. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer exercícios em casa, exercícios de reabilitação em terapia ocupacional. A primeira dica de hoje é sobre problemas de preensão. Isto quando temos dificuldades da mão ou do punho, ou mesmo dos dedos. Na preensão grossa, onde temos que trabalhar a mão toda, nós podemos fazer exercícios mais práticos, que são exercícios de preensão, em que usamos a própria mão e vamos pegando o material que queremos fazer a preensão. Nós podemos usar garrafas, PET, ou então podemos usar copos ou cones. Para a preensão fina, dependendo do como queremos treinar a mobilidade dos dedos, nós podemos usar o material fino, podemos usar as tampas das garrafas, podemos usar um componente, por exemplo, de material em que podemos juntar pedrinhas, areia ou feijão num cestinho e vamos metendo as mãos e aí vamos selecionando. E aí a preensão tem que ser controlada, porque nós queremos treinar os dedos e aí a preensão tem que ser com os 5 ou 3 dedos, dependendo da situação da incoordenação motora. Um problema ou dor ou limitação articular ao nível da articulação do cotovelo, em que essa pessoa não consegue fazer a extensão completa ou então não consegue fazer a flexão completa. Podemos usar o estendal,
um treino mesmo no estendal. A pessoa leva a roupa do estendal, né? A roupa da bacia ou a roupa que está a ser lavada, ou mesmo a roupa para treinar, e a pessoa leva esta roupa e vai colocando no estendal. No momento em que coloca no estendal, ele faz alguns exercícios de extensão do membro superior. Ele pode fazer a extensão do cotovelo, também pode fazer a extensão ou flexão da articulação do ombro. E aí, na medida que vai fazendo estes movimentos, ele vai conseguir fazer os treinos por si só, sem precisar que alguém o ajude a fazer. A terceira dica que vou deixar sobre exercícios caseiros interpreocupacionais é sobre alguém que tem problemas de dor no ombro. Muitas vezes nós acordamos e temos o ombro todo a doer e às vezes nem conseguimos fazer os movimentos normais do ombro. Por exemplo, pode ter um bastão. O bastão pode usar o cabo de vassoura, o próprio cabo, e levar o cabo para treinar com ele, fazer exercícios também que lhe possam fazer movimentos de flexão, extensão, adução, abdução do próprio ombro. E aí, se conseguir fazer 2, 3 vezes por dia, ele consegue melhorar a funcionalidade ou a mobilidade do próprio ombro. Problemas de disfunção ocupacional. Sempre que nos sentirmos desconfortáveis com alguma disfunção ocupacional, nós temos que visitar a um terapeuta ocupacional para uma reabilitação ocupacional. Assim foi mais um vídeo educativo. Até a próxima. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, destacamos a tomada de consciência de pais e encarregados de educação sobre a necessidade da escolarização de crianças com deficiência. Neste bloco, vamos falar de saúde pública. Surto de cólera em 5 províncias do país preocupa as autoridades de saúde em todo o país. Apesar de a cólera ser uma doença já antiga e bastante conhecida, ainda há muitos mitos relacionados à volta dela. Atitudes simples como a lavagem das mãos, a limpeza do meio em que vivemos, bem como o consumo de água tratada, são algumas medidas que podem salvar vidas, uma vez que a cólera pode ser fatal. Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Hoje vamos falar sobre a cólera, que está a dizimar muitos moçambicanos na zona centro e norte do país. Para tal, vamos conversar com a médica generalista Claida Domingos, que vamos falar um pouco sobre esta doença. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para entender um pouco em relação a esta doença. Basicamente, o que é cólera? Como é que surge? Olá, Abdul. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A cólera realmente é uma infecção aguda do trato intestinal. Ela surge no contexto de infecção por contaminação de alimentos ou água que esteja contaminada com fezes que contêm o vibrião da cólera. Ela é uma infecção aguda e é transmitida por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. E doutora, como é que pode-se cuidar para evitar esta doença? O primeiro aspecto é o saneamento do meio. Nós devemos cuidar melhor do lixo, cuidar melhor do nosso meio. As águas quando entram em contato com estas fezes, então o aspecto principal aqui é o saneamento do meio. A seguir, nós temos as medidas individuais. A lavagem das mãos. A lavagem das mãos já se tornou um hábito no nosso meio por causa da Covid. Também devemos ter atenção à água que nós bebemos. A água que deve se consumir deve ser água tratada. Deve ser água tratada com soluções que contenham cloro ou deve ser água fervida. A água deve ser tratada, água potável. O outro aspecto é, se tivermos alguém doente em casa, ter cuidado no manuseamento das fezes, fazer covas para enterrar as fezes, se não tiver uma sanita convencional. Os animais também domésticos que tenham contato com as fezes, eles não têm cólera, mas eles são um vetor, porque eles entram em contato com aquelas fezes e eles podem também passar para nós, não é? As moscas, então tem tudo muito a ver com a higienização. Em relação ao ambiente em que está
ali a viver, como manuseia os seus alimentos, como trata a sua água e por aí adiante. Mas o saneamento do meio é o fator mais importante a ter-se em conta. Após a pessoa confirmar que tem cólera, doutora, como é que a família deve tomar cuidados? Os cuidados devem ser os mesmos. Alguém na família com cólera, então aquilo que era os lençóis e tal, lavar, desinfetar, não é? O material, os excrementos da pessoa doente devem ser manuseadas com muita atenção, descartar, despejar, fazerem covas, por aí adiante. Que apelo a deixar à sociedade, já que estamos num período chuvoso? Bom, para a população e para a sociedade em geral, falar que devemos ter consciência de que a cólera existe, a cólera não é um mito, porque algumas vezes nós, como estamos cá, pensamos que não chega a nós. Enquanto a doença não chegar a nós, nós não temos cuidado. Então a ideia é termos consciência de que a cólera existe, os números estão a crescer, os pacientes estão a ter complicações em alguns casos, sim, e que nós devemos reforçar aquilo que são as nossas medidas. Os alimentos frescos que nós consumimos, devemos lavá-los, devemos procurar soluções com cloro para desinfetar para descontaminar os alimentos que nós consumimos, ter atenção aos alimentos que nós consumimos frescos e crus, que sejam os vegetais, não é? Até mariscos crus que a gente tem que consumir, ter atenção na lavagem e higienização. Muito obrigado, doutora Cláida Domingos, por estas explicações, não é, em relação a esta doença que está a dizimar os nossos compatriotas na zona centro e norte do país. Foi assim que hoje conversamos em relação a esta doença. Acredito que o amigo telespectador vai precaver em relação a esta doença, continuar a lavar as mãos e limpar sempre ao seu redor, não é? Sobretudo o saneamento do meio. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Esperamos que tenha aprendido muito sobre este assunto de saúde pública. Continuamos a falar sobre saúde e desta feita vamos à cidade da Beira para compreender que ações de advocacia estão a ser desenvolvidas para assegurar que as mulheres com deficiência tenham acesso a serviços de planeamento familiar. Não é para menos, Carla. É que o direito à saúde sexual e reprodutiva não pode ser negado a nenhum ser humano. Mas a nível da cidade da Beira, a mulher com deficiência ainda enfrenta vários constrangimentos para ter acesso a estes serviços. Orebacom, organização para a reabilitação baseada na comunidade, em parceria com a Light Photo World, une esforços em prol da inclusão da pessoa com deficiência na cidade da Beira. Segundo Maria Fernanda, diretora da Orebacom, a área de saúde sexual e reprodutiva ainda constitui uma grande preocupação entre as pessoas com deficiência. Falamos na situação de saúde sexual e reprodutiva, principalmente para as jovens que estão a participar nas aulas de alfabetização. Não só para as raparigas, como também para os rapazes. Falamos também sobre a pílula obstétrica para as jovens e para as mães. Falamos mais como cuidar de uma criança com deficiência. Temos vários conhecimentos, experiências vastas, porque cada um de nós que faz parte da família Orebacom tem alguém com deficiência nas suas casas. Para além de saúde sexual e reprodutiva, também são abordados assuntos sobre cuidados a ter com crianças com deficiência. Eu tenho os meus conhecimentos que passo para as mães e sucessivamente. E os resultados são muito bons. Inclusive, ensinamos a melhorar a dieta alimentar. Há uma deficiência que é uma deficiência severa e se tu não tens conhecimento, não vais conseguir cuidar da tua criança, que é a paralisia cerebral. Então, cada ensinamento de uma mãe com paralisia cerebral é esse que passamos para as outras. A MUDEF é uma das organizações pioneiras na advocacia pelos direitos à saúde sexual e reprodutiva da pessoa com deficiência,
Contudo, Noé Timóteo, ativista desta agremiação na província de Sofala, disse ainda persistirem tabus quando se fala da sexualidade. Antigamente tinha muita discriminação pelas pessoas com deficiência. A informação às vezes não chegavam até eles. Diziam que um deficiente, na geral popular, diziam que um deficiente não pratica sexo, não tem a necessidade de ter conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva. Dentro das informações da Modefa, desde vários seminários que também temos participado, várias formações também temos participado também, fomos também entender que a pessoa com deficiência também tem também os mesmos direitos como a pessoa que também não tem nenhuma deficiência. Com vários desafios que as organizações moçambicanas em trabalhar com este grupo social, como a Modefa em Sofala, tem ultrapassado barreiras. Trabalhar com as pessoas com a deficiência para nós é muito bom, porque não excluímos a ninguém, porque com deficiência, sem deficiência, nós trabalhamos também para ajudar. Vejamos, já fomos numa escola aqui na província de Sofala que tinha alguém que não falava, mas tinha o outro aluno que estava ao lado dele, também estava a fazer alguns sinais para o colega para ter a informação que nós estávamos a dar naquele dia na sala. Isso mostra que estamos também preocupados com a inclusão aqui na província de Sofala. Que tal enriquecermos os nossos conhecimentos em língua de sinais de Moçambique? Vamos a isso. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais moçambicana. Na aula de hoje, vamos aprender nomes de algumas doenças frequentes na época chuvosa. Bilharziose, cólera, malária. Vamos repetir? Bilharziose, cólera, malária. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição do programa termina por aqui. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias.